Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Se você é novo por aqui, quero avisar que pode assistir a este vídeo sem anúncios no meu Substack e no Patreon. Também quero agradecer a todos que se tornaram assinantes pagos no YouTube, no Substack ou no Patreon. O apoio de vocês é o que mantém esse canal funcionando. Eu sei que muitos estão curiosos sobre como as mudanças nas condições econômicas do Japão podem impactar os mercados financeiros globais, inclusive a economia dos Estados Unidos. Por muitas décadas, o iene japonês foi considerado uma das moedas mais seguras do mundo. Em toda grande crise financeira, os investidores costumavam correr para o iene como um ativo de refúgio. Bom, hoje a reputação está sendo colocada à prova, e alguns diriam que ela está desmoronando. O iene japonês caiu para o nível mais fraco em quase 40 anos em relação ao dólar americano. Está sendo negociado em torno de 163 ienes por dólar. Embora isso possa parecer um problema exclusivo do Japão, as implicações vão muito além das fronteiras do país. O Japão não é apenas um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na Ásia, e alguns diriam que o Japão é praticamente um território ocupado, que não é um Estado soberano. Talvez esse seja um tema que eu possa discutir com um especialista. Me avise se você tiver interesse nesse assunto. Mas para o propósito deste vídeo, vamos focar na economia. O Japão é, claro, o maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Se Tóquio for obrigada a defender sua moeda de forma mais agressiva, à medida que ela continua se desvalorizando, pode acabar tendo que vender parte desses títulos. Isso significa que uma crise cambial no Japão poderia rapidamente se transformar em um problema para os Estados Unidos. A principal razão por trás da forte desvalorização do iene é o aumento da diferença entre as taxas de juros americanas e japonesas. Por muitos anos, o Japão manteve os juros próximos de zero, enquanto o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou as taxas de forma agressiva para combater a inflação. Já o Japão não tinha esse problema, então manteve os juros muito, muito baixos. Isso criou uma das oportunidades mais atraentes nas finanças globais. Os investidores podiam pegar dinheiro emprestado a baixo custo no Japão, converter esses ienes em dólares americanos e aplicar em ativos dos Estados Unidos com rendimentos mais altos, como os títulos do Tesouro. Essa estratégia, conhecida como carry trade do iene, se tornou uma das maiores fontes de liquidez nos mercados financeiros mundiais. Enquanto as taxas de juros nos Estados Unidos continuarem bem mais altas do que as do Japão, os investidores seguem vendendo ienes para comprar dólares, o que mantém uma pressão constante para baixo sobre a moeda japonesa. Mas a diferença nas taxas de juros é só parte da história. O Japão também vem sofrendo com o aumento dos custos de importação, especialmente de energia. Os preços mais altos do petróleo e do gás natural no mercado global obrigaram as empresas japonesas a gastar bem mais dólares para comprar combustível do exterior. Elas precisam importar energia. Então, na prática, não tem como evitar isso. Cada remessa de combustível exige trocar mais ienes por dólares, o que aumenta a demanda pela moeda americana e, ao mesmo tempo, enfraquece ainda mais o iene. Ao mesmo tempo, o mercado de ações do Japão tem atraído bastante investimento estrangeiro. E, de forma até irônica, muitos investidores internacionais que compram ações japonesas preferem se proteger da variação cambial vendendo ienes, o que cria mais uma pressão de queda sobre a moeda. Então, juntando todos esses fatores que eu acabei de mencionar, e para resumir, eu descrevi uma grande diferença nas taxas de juros, importações de energia caras, uma forte demanda por ativos em dólar e operações de proteção cambial. Tudo isso empurrou o iene para níveis que não se viam desde meados da década de 80. Os formuladores de política no Japão, claro, estão bem cientes dos riscos de uma desvalorização rápida da moeda. A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, tem repetido várias vezes que o governo está pronto para intervir se as variações no câmbio ficarem excessivas. Mas defender uma moeda custa caro.
Quando o Japão intervém no mercado de câmbio, ele precisa comprar ienes vendendo moedas estrangeiras, principalmente dólares americanos. E é aí que a situação fica realmente interessante. Para conseguir esses dólares, o Japão pode ter que vender parte dos seus ativos de reservas internacionais. Como os maiores ativos estrangeiros do país são títulos do Tesouro dos Estados Unidos, qualquer esforço mais forte para sustentar o iene pode envolver a venda desses títulos do governo americano. Então dá para ver como isso está diretamente ligado à economia dos Estados Unidos. É aí que a história fica bem maior do que o próprio Japão. O Japão continua sendo o maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro americano. E por décadas, esses investimentos ajudaram a financiar os crescentes déficits orçamentários dos Estados Unidos, além de trazer estabilidade e liquidez para os mercados de treasuries. Em condições normais, vendas moderadas desses títulos provavelmente seriam absorvidas pelo mercado financeiro sem grandes turbulências. Mas, se as autoridades japonesas forem obrigadas a intervir várias vezes, ou numa escala muito maior, o que parece ser o caso, o volume dessas vendas pode tornar-se significativo. Há relatos de que as participações do Japão em títulos estrangeiros caíram cerca de 75 bilhões de dólares em maio de 2026. Isso sugere que as autoridades japonesas talvez já tenham começado a usar parte das reservas. E se o iene continuar se desvalorizando, Tóquio pode não ter muita escolha, a não ser continuar vendendo títulos do Tesouro americano. O momento, claro, não poderia ser pior. É uma hora extremamente delicada para os Estados Unidos. O Tesouro americano já está emitindo enormes volumes de nova dívida para financiar déficits crescentes do governo, enquanto precisa refinanciar trilhões de dólares em obrigações que já existem. Se um dos maiores credores estrangeiros dos Estados Unidos deixar de ser um grande comprador de títulos do Tesouro e passar a ser um vendedor importante, tudo desmorona. Os rendimentos dos títulos do Tesouro podem subir ainda mais. Como eu já expliquei antes, quando esses rendimentos aumentam, isso se traduz diretamente em custos de empréstimo mais altos em toda a economia dos Estados Unidos. Isso vai impactar tudo: as taxas de hipoteca, o financiamento das empresas, os empréstimos para automóveis, o mercado imobiliário comercial e também os pagamentos de juros do governo federal. Os mercados de títulos não precisam necessariamente de pânico para gerar instabilidade. Acho que muitos de nós já aprendemos isso. Às vezes, basta um participante importante mudar de direção. E claro, é justo dizer que poucos participantes são maiores do que o Japão. Também existe uma questão importante. Será que uma intervenção resolveria o problema neste momento? A história mostra que intervenções cambiais podem até desacelerar temporariamente a queda de uma moeda, mas raramente conseguem reverter a tendência de fundo, a menos que os fundamentos econômicos também mudem. Então, enquanto as taxas de juros nos Estados Unidos continuarem bem acima das taxas japonesas, e pode apostar que isso vai continuar assim, os investidores vão continuar achando os ativos em dólar mais atraentes do que o iene. Muitos analistas, se você olhar os relatórios, se ler os artigos de opinião, vão dizer que a solução de longo prazo está em outro lugar. Ou o Federal Reserve vai acabar tendo que reduzir as taxas de juros, diminuindo a vantagem de rendimento dos ativos americanos, ou o Banco do Japão vai precisar aumentar suas próprias taxas de juros de forma bem mais agressiva. Sem um desses avanços, a intervenção pode só ganhar tempo, em vez de fortalecer o iene de forma permanente. A própria situação fiscal do Japão torna tudo ainda mais complicado. E claro, esse é o grande assunto que eu quero abordar rapidamente. A dívida do governo já passa de 250% do produto interno bruto do país, o PIB, o que dá ao Japão a maior relação dívida-PIB entre as principais economias desenvolvidas. À medida que os rendimentos dos títulos do governo japonês sobem aos poucos, o custo para pagar essa dívida também aumenta. E isso é uma má notícia.
Isso limita bastante o quanto o Banco do Japão pode subir os juros, porque taxas mais altas aumentariam muito o custo de financiamento do governo. E ninguém quer pagar mais juros. Então, os formuladores de política enfrentam um equilíbrio extremamente difícil no Japão. Aumentar os juros rápido demais pode colocar uma pressão enorme sobre as finanças públicas. Mas se os juros ficarem muito baixos, o iene continua se desvalorizando. Então dá para ver que eles estão numa situação bem difícil, sem uma boa saída. Nenhuma das opções é realmente atraente. Investidores e especialistas do mundo todo estão acompanhando de perto cada movimento nesse momento, e você também deveria. Muitos gestores de ativos acreditam que o iene vai continuar sob pressão, porque a diferença de juros entre os Estados Unidos e o Japão, como eu mencionei antes, continua extremamente ampla e deve permanecer assim. Por outro lado, há quem diga que, se a moeda enfraquecer ainda mais, as autoridades japonesas podem fazer intervenções muito maiores do que o mercado está esperando agora. Então, essa incerteza aumentou a volatilidade nos mercados de câmbio. E, claro, isso serve como mais um lembrete de como o sistema financeiro atual está totalmente interconectado. O movimento brusco na moeda em Tóquio pode rapidamente se espalhar pelos mercados de títulos em Nova York, pelas bolsas em Londres, pelos mercados de commodities no mundo todo e, naturalmente, pelos sistemas financeiros de vários países. Tudo está interligado. Pode haver sinais iniciais de que a força extraordinária do dólar está começando a se moderar. E isso pode ser uma boa notícia, capaz de evitar uma crise. Depois da divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos mais fracos do que o esperado, os mercados financeiros reduziram as expectativas de que o Federal Reserve continue aumentando as taxas de juros. E como resultado, o dólar recuou um pouco em relação às altas recentes, o que permitiu que o iene se recuperasse, ainda que de forma bem modesta, das mínimas históricas. Se isso vai ser apenas uma pausa temporária ou o início de uma reversão mais duradoura, ainda não dá para saber. Eu, pessoalmente, acho que é só uma pausa temporária. O que está ficando cada vez mais claro é que os investidores estão prestando muito mais atenção aos mercados de títulos públicos do que antes. Hoje, os maiores riscos financeiros não estão necessariamente nos preços das ações, como a gente costuma pensar, mas sim nos mercados de dívida soberana, que em geral recebem bem menos atenção e análise. Então, na minha opinião, a desvalorização da moeda japonesa mostra como os mercados de câmbio, os mercados de títulos públicos e a geopolítica estão cada vez mais interligados. Se Tóquio acabar sendo obrigada a continuar vendendo títulos do Tesouro Americano para defender o iene, as consequências vão muito além das fronteiras do Japão. Isso vai afetar o custo dos empréstimos, o fluxo de capitais e a estabilidade financeira em toda a economia global. A queda do iene pode parecer um problema japonês hoje, mas o próximo capítulo dessa história, por assim dizer, pode muito bem ser escrito no mercado de títulos dos Estados Unidos. A gente só precisa observar e ver o que acontece. Se você gostou dessa atualização rápida, espero que considere se inscrever no meu canal no YouTube e me acompanhar no Substack e no Patreon para mais conteúdo. Eu ficaria muito feliz em te ver nessas plataformas. Todos os meus links estão na descrição aqui embaixo.